Ora, estamos a gravar. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos e de mercados financeiros. Não somos um canal de, portanto, aconselhamento financeiro, mas pretendemos dar-vos aqui alguma educação financeira, sobretudo na ótica dos investimentos, em que quem não tiver mais-valias a uma taxa de 3% ao ano, como está a inflação neste momento, está a perder dinheiro para a inflação. Portanto, é importante compreender o que são outros tipos de produtos financeiros, sobretudo ações e ETFs. Neste caso temos falado com o acompanhamento do livro de John Bogle, o pequeno livro do investimento de fundos de índice e sobretudo de ETFs baseados em fundos de índice. E vamos continuar então aqui com a nossa saga, com o capítulo 10 e 11. Vamos então começar. Vencedores de longo prazo. Desde 1970 que dos 355 fundos mútuos que existiram, cerca de 281 faliram, mais ou menos 80%. Se o fundo não perdura no longo prazo, como investir para o longo prazo? Portanto, é a grande questão de John Bogle. Portanto, se os fundos mútuos, ou seja, aqueles fundos que cobram taxas de rotatividade e cobram taxas e comissões para os seus gestores e depois são vendidos aos investidores finais, se realmente eles têm este tipo de comportamento ao longo do tempo, como investir então para o longo prazo se estamos expostos a um risco tão elevado. E John Bogle, no livro, é muito perentório em assinalar. Não procure a agulha, compre o palheiro. John Bogle. Portanto, John Bogle aqui dá-nos, portanto, a grande separação entre aquilo que é o fundo de índice e os fundos mútuos. Os fundos mútuos são escolhas dos investidores e são cobradas comissões mais altas. Os fundos de índice, que são fundos, como eu já expliquei aqui, que seguem o comportamento de um determinado grupo de ações pré-definido e que não tem rotatividade, esse fundo, para o longo prazo, é muito mais seguro. Ónus dos custos de transação e taxas. Pode possuir 30 ou 40 fundos ativos durante a sua vida e pagar as tais taxas e os custos de rotatividade, ou pode investir sem surpresa em fundos de índice com taxas baixas, custos de transação mínimos e amplo mercado. Com a certeza que ele flui consoante o mercado. Temos como exemplo o Standard & Poor's 500, as 500 melhores empresas americanas, o Nasdaq 100, as 100 melhores tecnológicas americanas, o Eurostock 50, as 50 melhores empresas da Europa, o FTSE 100, as melhores 100 empresas da Inglaterra, e poderia continuar com o iShares 50, com as 50 melhores empresas da China. A Índia é um país que está em crescimento e que também tem o seu fundo de índice e, portanto, estarmos expostos a vários fundos de índice de várias zonas geográficas do globo
é, digamos que aqui o nosso almoço grátis, a diversificação no estado em que o mundo se encontra. É óbvio que quando umas zonas geográficas do globo vão ganhar, outras vão perder, mas no longo prazo tendem a prosperar todas elas. Portanto, definindo um portfólio equilibrado que nos dê essa diversificação é a grande chave que John Bogle nos dá. Regressão à média. Em 2016, mais de 150% do fluxo de caixa líquido dos investidores foram para fundos de 4 e 5 estrelas pelo Morningstar, o serviço estatístico mais amplamente usado por investidores para avaliar os retornos de fundos. Esta classificação baseia-se no histórico. O Morningstar portanto, avalia os diferentes fundos mútuos de 3, 4, 5 estrelas, dá uma determinada classificação a esses fundos mútuos e depois os investidores escolhem. Mas atenção ao seguinte, eu já referi aqui no canal. O fundo mútuo que ganha num ano não ganha no outro. E, portanto, quem está por detrás de determinados fundos mútuos, portanto, tem uma promoção e uma publicidade extra nesse ano, com entrevistas, os autores até saem livros e tudo mais, mas é nesse ano. E esse ano depois é o reflexo de uma promoção que é feita para atrair os clientes. Mas essa promoção não é feita numa base de longo prazo. Eu dou-vos aqui um pequeno exemplo. Um treinador de futebol, quando faz uma equipa e quando define uma equipa, ele quer um plantel de jogadores que estejam disponíveis e que lhe deem 70% a 90%, como exemplo aqui, da regularidade ao longo da época. Ele não quer uma vedeta que num jogo saque coelhos da cartola e esteja a 110%, mas depois é capaz de estar 3, 4, 5 jogos que não corre para trás, que não marca, que passa ao lado do jogo e que o seu rendimento, por vezes, bem espremidinho, acaba por ser zero. Portanto, é o mesmo que sucede aqui. Estes fundos mútuos são fundos que sacam os ditos coelhos da cartola num ano, mas depois não vão ter uma regularidade consistente ao longo do tempo. E o investidor pretende essa regularidade consistente. Aí os fundos de índice, mesmo com as turbulências que as zonas geográficas dos países passam, são mais seguros do que os fundos mútuos. A regressão à média subjuga a persistência. As estrelas produzidas no setor dos fundos mútuos passam de estrelas a meteoros. Mensagem: regressão à média, a tendência dos fundos mútuos históricos que excedem a média dos setores retornarem ou ficarem abaixo da média. Portanto, cá está o paralelismo e a analogia que eu fiz de que nos serve ter o tal fundo mútuo ou o tal grande jogador num ano em que ele nos dá uma rentabilidade espetacular, mas que depois está 3 ou 4 anos até abaixo da média. E aí, tendo um fundo de índice que consegue ser consistente e regular ao longo de 4, 5, 6 anos, 7, 10, é muito mais seguro para o investidor
que tem de ter estômago, que tem de saber segurar e que tem de saber inclusivamente que é quando as coisas não estão a correr tão bem que é o momento perfeito de entrada. Porque se as empresas e se o país têm valor, então, meus amigos, essas empresas, por mais que estejam em tempos turbulentos, elas vão rapidamente recuperar. Eu já vos disse aqui que ter ações ou ter ETFs é ótimo do ponto de vista de segurar valor e segurar património para o longo prazo, porque a inflação, infelizmente, vai ser sempre descontada na base da pirâmide, ou seja, o consumidor final é sempre quem paga a inflação e essa inflação vai sair sempre, infelizmente, para o consumidor final. Óbvio que nós não gostaríamos que assim fosse, mas, como eu já referi também aqui, as coisas são como são, elas podem ir mudando, mas neste momento, analisando friamente e de uma forma mecânica, nós temos de nos adaptar ao mundo e não é a nossa maneira de ser e de estar e aquilo que dizemos ou queremos fazer isoladamente que vai mudar o mundo. Até à próxima e espero que subscrevam, partilhem, caso se identifiquem com este tipo de conteúdo. Até à próxima então.